Vocês já sabem que muitas vezes, para eu saber se eu sei o que é uma coisa, eu fico pensando no que seria o contrário dela. O que seria o contrário de juízo? Nessas horas, a gente precisa pensar um monte de coisas relacionadas ao assunto. Porque eu posso pensar em juízo de um juiz. Aí, o contrário do juízo que faz um juiz seria ser desleal com alguma situação, seria ser enganoso, né? Juiz julga e faz o seu juízo. Mas quando a gente fala de ter juízo, o oposto é ser meio doidão, tá meio maluco, tá meio sem razão. E ainda tem o juízo associado a vários significados religiosos, né? Então, juízo tem muito significado diferente. Como sempre, eu estou recebendo vocês na varanda da minha casa. Sejam bem-vindos. Que bom que a Márcia estava com saudade da varanda. Eu também fico de encontrar vocês. É a minha interpretação do que seria juízo. E eu encontrei uma definição que eu gostei bastante. Anotei aqui que juízo seria qualquer tipo de afirmação ou negação entre duas ideias. Não é uma ideia legal do que é juízo? Então, juízo vai ser necessário quando eu tenho dois caminhos a seguir. Juízo vai ser necessário quando eu tenho duas ideias que se contraponham uma à outra. Então, esse juízo é que a gente vai levar em consideração aqui. A Chica entrou. Oi, Clarice. Oi, Arthur. Vocês entraram ao mesmo tempo. É engraçado porque são irmãos e tem um no Canadá e tem outro no Rio Grande do Sul. Então, a gente está conversando sobre juízo. Sejam bem-vindos à varanda. Eu já quero mostrar um primeiro objeto lindo para a gente conversar sobre essa ideia do juízo, que é quando a gente tem que separar entre duas ideias, se a gente afirma ou se a gente nega uma delas. Um mundo bem preto no branco quando a gente usa essa palavra juízo, né? Pois o objeto que eu vou mostrar para vocês é esse lindo objeto aqui. Olha que lindeza que é isso, não é não? Isso pode servir de bandeja, pode servir para eu colocar uma outra vasilha dentro e só fazer a moldura de fora. E ainda por cima tem em 2 tamanhos. Olha, eu posso fazer uma mandala de mim. Quando eu coloco isso, é óbvio que eu posso botar um dentro do outro, mas a renda é tão linda, transparente assim, né? E tiveram a sensibilidade de transformar, ó, como ela tem uma lateralzinha, em transformar em alguma coisa que eu possa usar. Para variar, quem descobriu isso foi a Karine, a minha irmã do meio. Quando estava comprando as coisas para o meu casamento. Já contei várias coisas do meu casamento ao longo dos episódios da varanda. Isso aqui foi uma das coisas que a gente usou para servir docinho. Eles eram colocados aqui porque os docinhos, num casamento, sempre tem a forminha embaixo. Mas hoje a gente está conversando sobre juízo. Então, o que tem a ver isso aqui com juízo? Pense bem. Se alguém resolvesse colocar alguma coisa, arroz, para servir, ou um líquido qualquer, para servir usando essa vasilha, que é totalmente furada, ó, e de tecido, seria falta de juízo de quem escolheu colocar aqui ou culpa da vasilha, que é furada? Então, se quando eu faço um juízo, eu preciso ver se eu afirmo ou se eu nego alguma coisa, eu precisava muito aumentar o meu processo de compreensão antes de tomar essa decisão e formar esse juízo, não é não? Se juízo vai ser uma coisa que é tão preto no branco, precisa de um tempo. Acabei de dar um exemplo de casamento, porque essas vasilhas foram usadas no meu. Vasilha, eu nem sei como chamar isso.
Porque não é exatamente uma vasilha, né? Pode ser um enfeite, pode ser uma bandeja, se vocês quiserem, mas de qualquer jeito, como ela é de tecido, ela é muito molinha. Como eu falei de casamento, pensem bem, alguém que dissesse assim, eu vou casar com quem? Não sei, tanto faz, qualquer um. Seria uma maluquice em termos de juízo, não é? Porque você, em princípio, vai tomar uma decisão importante dessa quando você analisar muitos aspectos de uma situação. Então, como eu posso fazer para ter mais juízo ou para ter juízos melhores? Não tem outro jeito que não seja conseguir, como a gente tanto vem falando aqui na varanda, evitar juízos imediatos. Porque se você julgar alguma coisa imediatamente, dificilmente esse juízo teve tempo de ser construído, teve tempo de ser avaliado corretamente. Mas nem sempre é óbvio o que a gente precisa avaliar numa determinada situação. Então, sejam bem-vindos à varanda. Hoje a gente está conversando sobre juízo e eu queria oferecer para vocês essa perspectiva do juízo, que é quando eu afirmo ou nego entre duas ideias. Justamente essa é a conexão de quando a gente fala que alguém não tem juízo. Quando a gente fala, fulano não tem juízo. O que eu quero dizer com isso? Possivelmente, essa pessoa está fazendo alguma coisa ou tomando alguma ação que eu não faria. Eu, no meu julgamento, acho aquilo lá meio malucado de fazer. Eu não faria. Então, nessa hora, se a gente não tomar cuidado, a gente não nega a ação do outro só. A gente nega o outro inteiro, não é não? Quando a gente encontra com um juízo que é diferente do nosso, e é todo dia, né? Praticamente todo dia. A gente acha uma coisa, a pessoa que está do nosso lado pode achar uma coisa completamente diferente. Quando a gente vê o diferente, é muito difícil não julgar nessa hora, porque lembra que juízo é 0 ou 1, é aceitar ou negar? É muito difícil nessa hora eu não excluir todo o resto que essa pessoa está falando, todo o resto que essa ideia está trazendo. Mas às vezes eu vou melhor e enriqueço o meu mundo se eu conseguir olhar, isso é diferente do que eu faria, mas não julgar ainda. Porque eu posso não estar enxergando tudo. Eu posso não ter noção do que está acontecendo. Outro dia eu estava na praia, quando ainda podia sair, né? Pandemia, não estamos saindo de casa. Fique em casa, fique em casa. Eu vi um rapaz, estava com os amigos assim, se jogando, o mar estava mais mexido, se jogando assim, a gente ficou preocupado dele ter bebido muito e de tomar uma soca e de ficar todo enrolado no mar. Eu lembro da sensação assim no corpo de ansiedade de que alguma coisa ia acontecer com o moleque. Ficou todo mundo olhando para aquela situação por um tempo, até porque nessa hora seu corpo se prepara, vai que eu tenho que ajudar a chamar alguém e vou chamar. Passou uma brincadeira, 2, 3, daqui a pouco, acho que ele cansou de se enrolar na areia, mas saiu nadando, igual um peixe, profundo, assim. Era só brincando, confiava tanto na habilidade dele de nadar, que entrou bonito, furou tudo que tinha que furar de onda, foi um pouco mais fundo, voltou, os amigos dele nem entraram assim também. Quer dizer, numa vista superficial, tava fácil julgar, mas olha que maluquice, aí eu nem conheço a criatura, nunca tinha visto mais gordo nem mais magro, como assim? Eu fiz todo um juízo de que ele talvez tivesse bebido, eu tô botando talvez agora, mas na hora, deve ter saído no grupo que eu tava, com certeza tá bêbado, com certeza, olha que inconsequente, de uma pessoa que a gente nem viu. Nem sabia quem era. Pois então, com as pessoas que a gente convive,
Por um lado, é claro, você tem mais informação, por outro, também é mais fácil julgar, porque a gente tem um monte de pressão de outras percepções que a gente já teve da mesma pessoa para a gente fazer o julgamento. Então, hoje a gente está conversando sobre juízo. E eu vou até o final dessa live de hoje tentar oferecer para vocês algumas reflexões para você ter mais juízo. Ah, não, eu já tenho muito juízo. Eu sou conhecido de pessoa tão ajuizada que eu sou. Pois então, talvez devesse entrar no seu juízo, se permitir errar um pouco mais, se permitir experimentar alguma coisa, porque se você está se dizendo tão ajuizado assim, talvez você caia naquela categoria de pessoa que no momento da vida criou um montão de regra, né, do que é certo e errado, que esteja rígido demais. Então, vai aumentar a sua possibilidade de ter juízo se você conseguir vivenciar novas e outras perspectivas. Estou falando isso com vocês, seja bem-vinda Verônica, seja bem-vinda Su, Marina. Hoje eu estou fazendo com vocês uma live depois de uma semana inteira, semana passada, que a Kelly, a minha irmã, fez lives sobre como a gente gerenciar melhor o nosso tempo nessa época de crise, como a gente ter mais propósito na vida, como a gente se comunicar. Pois se vocês quiserem assistir, tá tudo salvo lá no IGTV dela, no canal do YouTube, e valeu muito a pena. Ainda por cima teve um e-book de brinde que tá lindo, com dicas que se alguém quiser, pede direto para ela. É Kelly, K-L-L-Y, eu acho que ela tá ali, Kelly Sacramento, para quem tá vendo, mas para quem não tá, Kelly, K-L-L-Y Sacramento, ou pede para mim que eu dou um jeito de passar para vocês. E não tem como passar por esse processo sem ficar refletindo sobre o meu próprio propósito, as coisas que me motivam a fazer. Por exemplo, a quantidade de coração que eu quis colocar na varanda, de receber vocês na minha casa. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu gosto de me desafiar. Porque eu gosto de receber vocês aqui, porque é uma delícia para mim compartilhar as coisas com as pessoas, porque eu gosto muito da ideia de pensar sobre juízo, por exemplo, que é o tema de hoje, e poder compartilhar isso para vocês, com vocês, do meu jeito. Por quê? Porque eu gosto de me arriscar, porque eu gosto dessa convivência e dessa troca. E se é verdade que tá lá na minha essência fazer coisas que eu nunca fiz e curtir, eu preciso usar isso a favor do que eu quero na vida, mesmo que eu não saiba direito ainda o que é. Uma parte eu tenho certeza, que é ajudar a ter leveza, a ter mais empatia nesse mundo. E parte do conseguir ter empatia tem a ver com a gente, pelo menos, perceber quando a gente tá no modo 0 ou 1. Quando que você tá vendo as coisas 100% de um jeito só. Porque nada é 100% de um jeito só. Nada. Então, esse juízo que a gente faz sempre está em algum grauzinho com a possibilidade de estar errado. Quando a gente encontra com alguma coisa que a gente discorda, quando a gente encontra com alguém que faz um procedimento diferente do que eu gostaria que a pessoa fizesse, se eu conseguir não negar de imediato, pode ser que eu aprenda uma coisa nova. E também pode ser que eu aprenda sobre mim, que eu não sou aquilo de jeito nenhum mesmo. Que é a minha principal saída quando eu vejo, né, essas coisas que são muito distantes. Seja opinião política, seja uma coisa mais ligada à violência. Quando eu vejo, e é tão difícil ver, eu hoje consigo muitas vezes respirar assim, eu não quero julgar isso, porque aqui sou eu. E eu realmente posso reforçar hoje sobre mim que eu não tenho nenhuma
chance, nenhuma hipótese de tomar uma reação como a que eu tô vendo nessa hora. Aí você fala assim, mas aí você julgou. Julguei. Em mim. A impossibilidade de seguir aquele caminho porque ele não combina com os meus valores. E isso é muito diferente. Aliás, é o que dá pra gente julgar. O que a gente tem na nossa própria impressão. E coisa boa que tem é amigo. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta tomando uma reação que a gente não concorda muito, vê se acontece com vocês também. Quando alguém que a gente gosta muito, você ama aquela pessoa, faz uma coisa um pouco diferente, você não detesta toda a pessoa depois daquilo. Você tem um quê de aguentar um pouco mais, de esperar um pouco mais, de pensar, fulano não deve estar num bom dia. Não consegue? Se você consegue, a habilidade já está em você. Só que sobre esse amigo, você conhece um monte de outras coisas boas também. Mas talvez sobre uma situação que você viu, você esteja vendo ela de maneira um pouco rasa. Eu gosto de viajar muito, vocês já sabem. E uma enorme parte do viajar para mim é ter acesso a outras maneiras de vida, a outras opções mesmo que eu não conheço. Nesse momento que a gente está um pouco mais impedido de viajar, se tem uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, é que vai demorar um pouco para normalizar essa situação e essa sensação de viagem. Pois é, Natasha, é exatamente de Chimamanda que eu vou falar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente viaja, a gente tem acesso a conhecer coisas que a gente não sabia antes. Tem uma palestrante do TED que se chama Chimamanda. Quem tá vendo os comentários, a Natasha acabou de subir escrito Chimamanda aí. O primeiro nome é super complicado, começa com NG, Godzi, alguma coisa assim. Ela tem um TED que se chama O Perigo das Histórias Únicas. É um dos TEDs que eu mais gosto de sugerir para as pessoas assistirem. Tem aqui no Instagram, vocês sabem que eu tenho uma tripinha lá, que eu coloco várias sugestões de TED. E nessa parte, ela é nigeriana. Que você sabe da Nigéria? Pode ser que você saiba muito, mas nem todo mundo tem essa sorte de conhecer um país, de conhecer a cultura de um lugar na íntegra. E às vezes você escuta alguma coisa sobre aquele país, pode até ser negativa. Você tende a acreditar, você tende a pegar a sua opinião sobre África, como se aquilo não fosse um continente inteiro, e imprimir o mesmo julgamento em cima daquele país, daquela situação. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque se você não sabe muito sobre uma coisa, você está muito mais sujeito a tomar julgamento errado, a tomar um juízo errado. Eu assisti essa semana um filme chama Palmeiras na Neve. Estava no Netflix, tem umas cenas violentas, mas o todo do filme é muito bonito, por sugestão da Bel. E é um filme que se passa na Guiné, que se chamava Guiné Espanhola, e agora se chama Guiné Equatorial. Não sabia muito da Guiné Equatorial, mas eu me relacionei com o filme imediatamente, porque eu namorei um rapaz que trabalhou na Guiné Equatorial. E foi só nesse momento que eu soube que existe um país na África que fala espanhol, né? A maior parte da África fala francês e, óbvio, os seus próprios idiomas. Alguns falam inglês, tem até influência holandesa, mas espanhola eu não sabia. E não é que eu tenho um cordão que eu gosto muito, por isso guardei, que foi trazido por ele da Guiné Equatorial, pois aprendi várias coisas sobre a Guiné Equatorial com o tal do filme que eu não sabia, sobre as culturas africanas, sobre o que eles valorizam. Então vocês sabem que aqui na varanda, vocês estão na minha casa, eu mostro os objetos que eu tenho. Esse aqui é o cordão. Eu espero que vocês consigam ver que essas continhas, ó, elas são transparentes
e pintadas com tinta bem forte por cima, todas pintadas à mão. Ele pesa um pouco esse cordão, justamente porque são todas contas de vidro. Deixa eu botar emboladinho assim para vocês verem se vocês conseguem. Deixa eu abaixar. Se vocês conseguem ver, olha que lindo. Mas eu me lembro, logo assim que eu recebi o cordão e gostei dele, né? Olha que lindo que ele é. Logo assim que eu recebi, eu falei assim, nossa, as contas são de vidro e pintaram com uma tinta tão forte que nem dá para ver a transparência em algumas das contas. Algumas dá, ó, mas outras não. E elas todas são de vidro. E uma das sensações foi essa, nossa, eu não teria tomado essa ideia. Mas no filme tem uma cena específica que uma pessoa que é mais da cultura local manda uma carta para outro lado do mundo. Não vou dar spoiler, mas isso me tocou. E a carta tem só um desenho, que a outra pessoa que está do outro lado do mundo nem sabe o que significa, vai descobrir depois. Então, esse cordão já vai para minha memória assim, né? Para o meu pensamento, cadê todas as bênçãos que foram pintadas em cada um desses símbolos por pessoas que estão numa cultura com juízo que é diferente do meu. Então, pessoal, juízo, a gente precisa ter o nosso. O seu juízo do que acha certo fazer. O seu juízo do que acha proveitoso fazer. Do que acha bom. Agora, toda vez que o seu juízo for em relação ao outro, valia a pena esperar. Só um pouquinho. A Kelly, na live dela, usou uma analogia que eu achei o máximo e tá no e-book, que é que a gente tomar uma conclusão antecipada de alguma coisa é como se fosse o corretor ortográfico do cérebro. Genial isso! Porque você não fica irritado às vezes que o corretor ortográfico fica automaticamente corrigindo suas palavras e com umas coisas que não tem nada a ver? Pois a gente faz isso sem perceber quando está vendo ou escutando uma determinada situação. A gente precisa tomar um pouco mais de cuidado quando a gente faz esses julgamentos. Fazer juízo, formar juízo, pode e deve ser um pouquinho mais informado quando a gente pode. Vocês já sabem que a gente está caminhando para o final, mas eu tenho um monte de boas notícias. O nome do filme é Palmeiras na Neve, sim, vocês estão subindo aí perguntando. Palmeiras na Neve é o nome. Eu queria mostrar para vocês uma outra coisa que eu trouxe e que já vai dizer o que a gente vai fazer na próxima semana. Eu vou fazer uma minissérie dentro dessa live. Há muitos pedidos e porque o meu coração está com vontade de fazer, a gente vai falar sobre cozinha. Na verdade, já começando na próxima live de segunda-feira, eu vou experimentar fazer com vocês uma sequência de 4 encontros. Segunda, terça, quarta e quinta. A gente vai fazer 4 encontros, 4 lives, sempre 1h da tarde, para mostrar para vocês como cozinhar rápido. No tempo da live, a gente vai preparar uma refeição inteira. Da onde surgiu essa ideia? Eu espero que vocês divulguem, contem para os amigos, porque isso é uma das coisas que mais tem me pedido para fazer. E eu fico no juízo, dizendo, mas eu não sou a cozinheira, eu nem sou a melhor cozinheira. Mas a verdade é que eu já namoro essa história de cozinha há muito tempo, porque eu nasci dentro de uma cozinha. E esse desafio surgiu ano passado, quando eu estava com uns amigos um pouco mais jovens, todo mundo meio que começando na vida, morando sozinho, no máximo num casal, e a conversa da mesa, que hoje em dia no corre-corre, não dava para fazer comida em casa, porque isso tomava muito tempo. Eu falei, mas dá. Dá. Você em 20 minutos faz
2 pratos. E 3, às vezes 4, sobremesa e tudo, em meia hora a gente consegue fazer o tudão. No máximo, depois é tempo de timer, que você tem que ficar nem perto do fogão e a coisa vai acontecer. Ah, não dá. Eu falei, dá. Se tem uma coisa que eu acho que eu gosto e sei fazer, é desenhar conteúdo didático. É desenhar um ensinamento para acontecer do jeito que a pessoa precisa receber, pois era esse o desafio. Então, como eu estou construindo um curso de como construir curso, como ajudar os inúmeros professores, as inúmeras pessoas a tornarem a aula delas melhor, mais divertida e tal, eu vou me desafiar e vocês já estão convidados para participar desse desafio. Eu vou me desafiar a ensinar para vocês em 4 lives, cada dia um cardápio diferente, coisas que vocês podem fazer para no máximo em meia hora ter uma refeição completa, que ainda por cima dê para guardar. Vou começar a divulgar e já trouxe para mostrar para vocês, né? Tá acabando a live, mas hoje eu tô fazendo um pão de fermentação natural. Ó meu pãozinho aqui, ó. Então, fazer pão não vai estar na live, porque é uma coisa que é um pouquinho mais demorada de fazer, ainda mais o de fermentação natural. Mas cada etapa que eu faço é muito rápida. Eu praticamente não tenho que ir lá na cozinha. Não acho que vocês vão cozinhar junto comigo, porque eu precisaria de muita organização nesse momento para você saber o que você tinha que ter na sua frente. No curso disso vai acontecer, mas aqui você vai assistir a live, como ela depois vai ficar salva, você vai, aí sim, com as suas coisas, seguindo a live, fazer as coisas junto comigo. Vou pensar na lista de ingredientes, Kelly, mas eu acho que isso vai ser mais complicado. Eu acho que vai ser mais fácil vocês verem que é possível. Eu acho até que eu vou filmar depois o resultado. A gente vai conversar. Mas a ideia é, nesse papo e nessa conversa, eu mostrar para vocês que a gente consegue montar os pratos de uma maneira que seja super simples e que com meia hora você esteja com uma refeição pronta. Não tô falando que eu vou para nenhuma linha mega vegana, mega... A gente vai fazer ser prático, porque faz mal é comer comida industrializada. Muito processada. Então a gente vai trazer, tá bom, vocês querem cozinhar junto? Tá bem, eu vou pensar como é que a gente faz para vocês cozinharem juntos. Prometo, vou pensar. Já que eu estou dizendo que eu estou me desafiando, vou fazer esse desafio funcionar e ter planejado antes e divulgar aqui no Instagram antes, quem quiser acompanhar com os ingredientes na mão para já conseguir fazer isso. Combinado? Vou pensar antes, prometo. Já estão subindo os que admiram a minha coragem. Então, mas é que é disso que a gente está falando hoje. As lives da minha irmã durante a semana disseram que a gente tem que pensar na nossa competência super dinâmica. O que você tem que você acha fácil fazer e talvez o resto do mundo ache complicado. É isso. Isso é uma das coisas que eu tô animadona de fazer. A ideia o impulsionamento, a pressão todo dia para eu fazer isso é do Rafa Cuba. Faz o curso de cozinha, as pessoas estão precisando nesse minuto, é agora que elas estão precisando. Então, já está combinado que a gente vai fazer segunda, terça, o nome era capacidade dinâmica, desculpa, eu não estudei tudo direitinho ainda. Segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai fazer lives com 4 aulas, live varanda, mesmo esquemão, leve, mas sobre coisas que a gente possa fazer na cozinha. E para eu não deixar de mostrar uma plantinha para vocês, dado que essa é a varanda tradicional, eu tenho uma das minhas favoritas que serve para muita coisa. Chá, banho dela, comer na comida, o perfume é maravilhoso. Então o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, olha essa rosa branca, que linda, tava linda.
E esse perfume, essa é de verdade do jardim, né? Então ela tem cheiro, o cheiro de rosa. E para contar tantas pétalas, olha isso, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, tá num copinho que eu herdei da vovó, porque é só uma. Deixa eu segurar ela fora do copinho, ela me deixa, ó. Porque a mesa treme, fica difícil mostrar estabilizado. Ah, consegui. Não é linda? Então, ó, uma semana maravilhosa para todo mundo. Cuidem do seu juízo. O seu juízo pode ser melhor. E isso às vezes envolve fazer coisas que não estavam no seu juízo anterior. Juízo é do caráter racional. Sempre se refere ao passado, a coisas que a gente aprendeu que eram. Pode ser diferente, pode ser novo. E a live vai renovar, vai entrar minissérie de segunda a quinta-feira sobre como cozinhar uma refeição inteira em 20 minutos. Beijo! Ótima semana! Tragam as pessoas pra varanda para aprender a cozinhar dessa vez. Beijo, gente! Tchau!